Olá, agora são 11h30 pelo horário de Brasília, desta quinta-feira, 14 de dezembro de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Bruno Amorim e convido você a acompanhar comigo as principais notícias do dia. Volume de vendas no varejo registra queda de 0,3% em outubro. A aguardente de cana e cachaça de Morretes ganha registro de indicação geográfica de procedência. Comitê do Banco Central corta taxa básica de juros de 12,25% para 11,75% ao ano e sinaliza novas reduções em 2024. E economia indígena. Uma feira em Brasília reúne artesanato e adereços de mais de 60 etnias. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. Deputados e senadores realizam essa manhã uma sessão conjunta do Congresso Nacional para analisar 40 vetos presidenciais e propostas aprovadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Entre eles está na pauta o que se refere à desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia. A desoneração vale até o fim do mês, mas pela proposta aprovada pelo Congresso, a medida seria prorrogada por mais 4 anos até 31 de dezembro de 2027. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou o texto argumentando que a medida era inconstitucional. As empresas dos setores afetados argumentam que, caso o Congresso não derrube os vetos de Lula, o número de empregados poderá ser reduzido. E nesta quarta-feira, por unanimidade, o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, reduziu os juros básicos da economia em 0,5 ponto percentual. Com isso, a Selic passou para 11,75% ao ano, o menor nível desde maio de 2022. Esse foi o quarto corte consecutivo. E para tratar desse assunto que impacta a vida de todos os brasileiros, consumidores e, claro, empreendedores, eu converso agora ao vivo com o Paulo Castro, ele que é CEO da Contabank, banco digital voltado aí para micro e pequenas empresas. Paulo, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, segunda edição. Um bom dia para você. Bom dia, Bruno. Bom dia, Bruno. Acho que quando a gente analisa, né, você comentou, a redução foi para 11,75 e todo o mercado espera que essa redução continue, né, continue nas próximas reuniões do Copom e que a gente provavelmente atinja ao longo do ano que vem uma taxa novamente abaixo de 10%, né, como o mercado costuma dizer, uma taxa de um dígito, né? Isso não se traduz necessariamente imediatamente no dia a dia da gente, né? E acho que isso vale tanto para os consumidores quanto para as micro e pequenas empresas, que é o nosso principal foco aqui. E muitas vezes o pessoal se pergunta por que não se traduz. Eu até faço um paralelo, né? A gente fala muito quando a Petrobras baixa lá o preço da gasolina, não necessariamente na bomba, né, de combustível o preço já reduziu, né? Alguns aspectos são fundamentais, especialmente quando a gente trata das micro e pequenas empresas, né? A micro e pequena empresa ela não tem uma estrutura de organização e de conhecimento, de capacidade de gestão sofisticada como as grandes, e ela acaba pagando mais caro por isso. Então, um dos pontos que a gente sempre insiste com nossos clientes e com escritórios contábeis que trabalham com Contabank é a questão de trabalhar aqueles aspectos que estão sob controle da micro e pequena empresa que podem melhorar o acesso dela a crédito. Quando você olha o aspecto de crédito, as instituições em geral elas costumam usar uma nomenclatura que a gente chama que são os 6 Cs, né? Que é o caráter da empresa, o capital, o colateral que a empresa tem, as garantias que ela pode dar, a capacidade de gestão dela e também a conjuntura do mercado, né? O mercado como um todo
e a sua conjuntura. A pequena empresa, ela não tem como alterar a conjuntura, obviamente, a conjuntura não depende dela, ela muitas vezes não tem muito capital, mas ela tem que ser excelente em alguns aspectos que estão sob seu controle. E aí a gente fala na questão da capacidade de gerenciamento e na capacidade de fazer com que ela tenha um bom reconhecimento do sistema financeiro, né? Então, ter a sua contabilidade em dia, ter os seus pagamentos de impostos em dia, procurar ser também muito correta do ponto de vista de pagamento, que é o aspecto de caráter aí que a gente fala e que pode melhorar a capacidade dela acessar crédito de uma forma mais competitiva, né? É verdade. Agora, Paulo, em muitos casos, as empresas, né, os empreendedores, eles não podem aí esperar essa taxa básica de juros cair para começar a tomar crédito. E aí eu falo do pequeno empreendedor. O que é que diferencia? O grande empreendedor, a gente costuma dizer assim, a grande empresa, ela consegue sentar na mesa do banqueiro, do grande banco, e negociar, e ela tem muito, o sistema financeiro tem muito mais informação sobre a grande empresa. Então, a pequena empresa, ela precisa usar o crédito de uma forma inteligente. Ela precisa usar alguns recursos de crédito, né? Ali eu vi que na chamada vocês falaram em cartão de crédito. Tem dois produtos em crédito, né, que estão disponíveis para as pequenas empresas também, que são o cartão de crédito e a conta especial, que são os produtos mais caros que o mercado tem. São mais caros por quê? Porque ele é um crédito que, a princípio, ele está liberado para você fazer qualquer tipo de uso e não existe uma programação. A pequena empresa precisa buscar se programar, ela precisa entender o seu momento, precisa entender a evolução do seu caixa e, por exemplo, entender quando ela vai precisar mais capacidade de investimento e planejar essa busca ao crédito. Planejar a busca ao crédito significa adiantar recebíveis que ela tem com as empresas para as quais ela presta serviço, ou se ela presta serviço para o cliente final, adiantar os recebíveis de cartão de crédito dela. Se ela sabe que ela vai ter um desembolso maior quando chegar no início do segundo semestre, porque ela tem que fazer um investimento, ela tem que comprar o estoque para vender produtos ali na temporada de final de ano, Black Friday, Natal, ela se planejar e procurar esse crédito com mais antecedência. A pior cenário que tem é você procurar o crédito na última hora, né? E aí você vai estar, de fato, né, como a gente brinca, é como se você está com a faca no pescoço e você vai ter que aceitar qualquer proposta, e essas propostas acabam sendo, especialmente no caso das pequenas empresas, muito pouco interessantes, digamos assim, com taxas de juros muito elevadas, né? Outro ponto importante, Paulo, que o empreendedor ele deve se atentar é justamente com relação ao preço, né? Analisar aí se o preço do produto ou serviço dele oferecido é suficiente para honrar esses débitos. Caso contrário, ele pode aí, né, pode ser preciso fazer aí, quem sabe, uma nova precificação, né? Ver se de fato esses preços estão sendo praticados de forma correta, né? E aí, para isso, ver qual preço o seu concorrente está aplicando, praticando no mercado, não é isso? Eu acho que quando a gente fala, né, e aí essa capacidade de entender a parte financeira da empresa, né, muitas vezes, né, especialmente o pequeno empreendedor, ele entra na atividade, ele entra no empreendedorismo porque eu costumo dizer, ele herdou um negócio, né, e herdou de pai para filho, ou a esposa faz alguma coisa e o marido começa a ajudar também na gestão do negócio, mas ele não necessariamente entra por ter se formado nessa capacidade de gestão do negócio. E muitas vezes isso acaba custando caro. Então, o problema de precificação, como você comentou, ele é um problema muito importante e precisa de uma compreensão, por exemplo, dos prazos de pagamento e de recebimento, né? Grandes empresas trabalham muito com isso. A grande empresa ela procura se financiar com seus fornecedores. Então, se você olha uma grande empresa, geralmente ela paga o fornecedor com 60, 90 dias. E aí, com isso, ela consegue ter um fluxo de caixa mais adequado e consegue, inclusive, de alguma forma, oferecer crédito para o seu cliente também. Para a pequena empresa, às vezes, isso é difícil de fazer, porque a pequena empresa não tem tanto poder de barganha. Ela não pode chegar para o fornecedor e dizer, ó, te pago daqui a 60 ou 90 dias. Muitas vezes, os fornecedores não vão aceitar. E os insumos que ela tem, além desses, que são a mão de obra
né, o aluguel que ela tem que pagar, são despesas que têm que ser pagas todos os meses, não tem jeito. Então, isso tem que estar incorporado no preço, né? Muitas vezes o pessoal costuma dizer que está fazendo uma venda em 6 vezes sem juros, em 12 vezes sem juros. Isso não existe. Alguém vai acabar pagando por esse crédito, por essas 6 vezes sem juros, 12 vezes sem juros. E quando é um empreendedor, ele tem que ter consciência disso e isso tem que estar no preço dele, senão ele vai ter problemas financeiros, sem dúvida. Paulo Castro, CEO da Conta Bank, esse banco digital aí voltado para micro e pequenas empresas. Eu quero aqui agradecer sua participação conosco ao vivo no Jornal do Empreendedor, segunda edição. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado e um bom dia para todos. O Brasil é o segundo maior produtor do mundo de carne de frango e ampliou, olha só, a liderança nas exportações. O resultado foi turbinado pelas vendas para a China, onde a proteína não pode faltar no cardápio da população. O frango é uma carne apreciada no mundo inteiro e, ano após ano, o Brasil ganha espaço. Somos os maiores exportadores do planeta. De janeiro a novembro de 2023, as vendas brasileiras, tanto de produtos in natura como processados, aumentaram quase 6% em relação ao ano passado. Foram comercializadas mais de 4 milhões e 600 mil toneladas. O Paraná segue líder na produção nacional, com quase metade de todo o frango exportado. O que chama a atenção é o crescimento das vendas para a China. Nesse ano, os chineses aumentaram em quase 1/3 as compras do frango brasileiro. A culinária chinesa é muito diversificada, mas o frango é um dos ingredientes mais utilizados. Ele vai no yakisoba e também em pratos mais elaborados. Aqui nesse restaurante, que segue as receitas originais do sul da China, até o pé do frango vira uma iguaria muito apreciada. Para fazer o prato, os pés de frango são cozidos e temperados com especiarias, antes de irem para a frigideira. Depois é só degustar. Geralmente é feito em porções, como uma entrada, mas pode acompanhar qualquer prato. É um pouco difícil encontrar pé de galinha para vender. Então, assim, nos açougues mesmo já é difícil. E quando a gente encontra, ele sempre vem um pouco quebrado, né, com um defeitozinho na pele. Então, a gente tem que procurar bastante, né, assim, insistir para encontrar e servir, né, um produto com qualidade. E o volume de vendas do comércio varejista apresentou queda de 0,3% em outubro, depois de uma alta de 0,5% em setembro. O recuo foi puxado por 5 das 8 atividades pesquisadas pelo IBGE, com destaque para equipamentos e material para escritório, informática e comunicação. Já em outras comparações, os resultados foram positivos. Em relação a outubro do ano passado, alta de 0,2%. No acumulado do ano, alta de 1,6%. E nos últimos 12 meses, de 1,5%. Os dados foram divulgados hoje. E no próximo bloco, o balanço do setor industrial em 2023 e as expectativas para o setor no ano que vem. Eu volto em 2 minutos, não sai daí, é rapidinho. Agora são 11h45 pelo horário de Brasília. Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, segunda edição ao vivo e para todo o Brasil. Entrou em vigor o novo teto de juros do consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Ele passou para 1,8% ao mês, valor 0,04 ponto percentual menor que o antigo limite que vigorava desde outubro. E o teto dos juros para o cartão de crédito consignado caiu de 2,73% para 2,67% ao mês. As mudanças foram propostas pelo próprio governo federal. E agora vamos ao calendário de feiras e eventos na tela. A Feira de Saúde, Bem-Estar e Empreendedorismo será nos dias 14 e 15 no Jardim Caraíba, em Uberlândia, Minas Gerais. A Feira de Empreendedorismo das Pessoas com Deficiência será dia 16, em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. A ExpoSaf Feira Industrial será realizada de 14 a 17 em Senador Salgado Filho, no Rio Grande do Sul.
A Feira de Talentos do Planalto, uma das 10 melhores feiras criativas, será no dia 16, no Edifício Planalto, em São Paulo. A Feira de Artesanato de Socorro acontece no dia 17, no Centro Cultural Movimento, na capital paulista. E a gente segue falando de feira espalhada pelo país. A capital da República recebe a maior feira de arte indígena já realizada no país. Ela reúne elementos da cadeia produtiva ligados ao artesanato e à moda de diversas etnias. A abertura foi no Museu Nacional da República. A repórter Camila Xavier acompanhou e conta pra gente. Brasília é palco do Festival Brasil é Terra Indígena. O evento destaca a riqueza cultural de mais de 300 povos originários. Eu tinha sempre também essa ideia, esse sonho de fazer um grande festival que mostrasse essa diversidade de toda a cadeia produtiva dos povos indígenas, a cadeia alimentar, né, desse processo cultural, né, essa diversidade da produção que vai aqui, desde a produção dos alimentos, né, a tecelagem, ao barro, né, e a tudo que é produzido e que está lá no anonimato. Aberto ao público, o evento oferece obras de 80 artistas de diversas etnias e destaca a importância da bioeconomia para a preservação dos territórios ancestrais. A variedade de arte e cultura atraiu brasilienses e até estrangeiros. É a primeira vez que posso ver tantas coisas indígenas aqui e gostaria de comprar coisas para a decoração da casa. Porque minha casa, a decoração é francesa e gostaria de comprar coisas do Brasil. Se a gente pegar toda a história nossa no Brasil, a cultura indígena ela ficou literalmente excluída, distante da sociedade. Então essa é uma oportunidade ímpar que eu acredito que nenhum brasileiro deveria perder essa oportunidade. Uma forma também de fomentar o empreendedorismo. Nós fomos convidados aí, e eu quero agradecer a Fernanda lá do Ministério, porque foi ela que deu a sugestão, para participar aqui do evento por conta desse traço ligado à questão do empreendedorismo e o artesanato que muitas pessoas que vivem nas florestas acabam fazendo coisas maravilhosas e nem sempre têm a oportunidade de poder divulgar o seu trabalho. O evento também contou com talk shows no espaço Tecnologia e Ancestralidade, abordando temas que vão da moda à crise climática. A gente vai estar falando sobre moda indígena, a gente está trazendo estilistas para falar sobre essa ocupação indígena na moda, comunicação indígena, né? Porque também a organização festival é através de uma associação indígena, que é o Mídia Indígena. Então, é muito importante a gente estar trazendo também esse debate, porque a comunicação indígena tem fortalecido muito o movimento nos últimos anos. Então, a gente também está falando sobre mudanças climáticas, trazer esse debate, né, para a sociedade de Brasília também, né, sobre essa questão das mudanças climáticas, que as pessoas acham que está tão distante, mas, na verdade, está tão presente no nosso dia a dia, independente se a gente está no território, se a gente está na cidade. A gente vai estar falando sobre sociobioeconomia, né? Como gerar renda, mantendo a floresta de pé, né? Sobre essa importância da gente estar valorizando essas tradições, né? Esse conhecimento ancestral e gerando renda através disso. Criado e promovido pelo coletivo Mídia Indígena, o festival teve o apoio dos Ministérios dos Povos Indígenas e da Cultura, com patrocínio do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. A iniciativa visa promover a inclusão social e valorizar a arte indígena, preservando os saberes ancestrais e a biodiversidade. Com tantas atrações, não poderia faltar música. A programação é gratuita e acontece durante todo o dia, com shows de artistas indígenas e não indígenas à noite. Uma oportunidade para conhecer a arte e a cultura ancestral em um espaço de troca e valorização cultural. O Festival Brasil é Terra Indígena continua hoje durante todo o dia no Museu da República, que fica nas esplanadas dos ministérios aqui em Brasília. E o mundo da moda, olha só, e das artes abre portas para jovens da periferia de São Paulo. O Gibas Manioto foi conferir esse trabalho, que já conquistou um
pedacinho da Europa. Vamos conferir. Aqui tem cartões, quadros e bolsas. Se estas peças expostas em bazares e lojas de São Paulo chamaram sua atenção, já vou avisando que por trás desse trabalho bonito tem muita história de esperança. Por isso nós vamos para a periferia de Diadema, que fica na Grande São Paulo. Essa aqui é a ONG Casa dos Curumins, que também significa garoto, menino, moleque. Aqui funciona o ateliê Pipilu, onde crianças e jovens da periferia entram no mundo das artes. São eles que dão esse toque criativo em bolsas da designer Carmen D'Alessandro. Mais de 200 crianças aprenderam ou estão aprendendo a pintar. E toda a renda é revertida para o projeto. A casa ela tem essa proposta de oferecer oportunidades e atividades nesse contraturno escolar. Esse momento livre, que as crianças ficam mais vulneráveis, né? Elas estão aqui aprendendo, se desenvolvendo. As coleções já atravessaram o oceano. A primeira, em 2019, foi vendida em Lugano, na Suíça. E o programa segue mudando a vida de muitos jovens. Conheci novos artistas, novas técnicas. Isso também mudou meu futuro profissional. Eu acho que eu me inspiro mais, sabe? Em fazer coisas novas, essas coisas. Senão você estaria fazendo o que agora? Mexendo no celular. A Camila entrou na Casa dos Curumins com 6 anos. E hoje, com 21 anos, ensina aos mais jovens tudo que aprendeu. Não falo que eu sou artista porque eu gosto. Não, porque eu me descobri e a arte me escolheu. Que projeto bacana, né? E o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual concedeu o registro de indicação geográfica na modalidade procedência para aguardente de cana e cachaça de Morretes. A bebida paranaense, que data do século XVI, é muito exportada e já foi premiada internacionalmente. Essa é a 13ª certificação geográfica do Paraná, o que coloca o estado em 2º lugar no ranking nacional. E agora vamos falar sobre economia. A economia brasileira deve crescer 1,7% em 2024 e para este ano a expectativa é de que o Produto Interno Bruto aumente 3%. De acordo com o informe conjuntural divulgado agora de manhã pela CNI, a indústria de transformação deve fechar em alta de 0,3% e a da construção com alta de 0,7%. O crescimento do setor extrativo deve passar de 7% em 2023, com previsão de 2% em 2024. Já o setor agropecuário, beneficiado pela redução relevante dos custos de produção, fecha o ano com um crescimento de 15%. Mas na previsão da CNI, o cenário não deve se repetir ano que vem. O presidente da entidade, Ricardo Alban, disse que o ano que vem será benéfico para a neoindustrialização. Nós, da indústria, não temos o direito de perder essa oportunidade. Junte a isso a volta e a recriação do Ministério da Indústria e Comércio, ou seja, a volta de uma identidade de um setor econômico tão importante, tá certo? Junte a isso o fato de nós termos um ministro, o vice-presidente da República, junte a isso ao fato da oportunidade, da grande janela de oportunidades que o mundo está nos dando para fazer essa neoindustrialização, quer seja com a transição energética, como o Brasil tem grandes potenciais, quer seja pela racionalidade nova da globalização, que parte do pressuposto de nearshoring, friendly shoring e power shoring. Então, nós temos uma conjunção de fatores que nos obriga, nos empurra a não perder esse trem. E o que eu digo sempre, não existe porta da frente, mas nós vamos tentar e vamos fazer de tudo para entrar pela porta principal desse trem, para que a gente possa mudar essa tendência que foi muito mais acelerada no Brasil da perda da participação da indústria, principalmente de transformação, no PIB de qualquer país. E o Jornal do Empreendedor, segunda edição, fica por aqui. A próxima edição é às 7h30 da noite. Eu volto amanhã às 7h30. Até lá, a gente encerra essa edição com imagens da Feira Indígena que acontece lá na Esplanada dos Ministérios.